Diz assim a palavra de Deus, conforme registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 em diante. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Louvado seja Deus. A sua palavra, oremos mais uma vez. Te louvamos e te bendizemos, Senhor, pelo teu Filho amado Jesus Cristo, que veio ao mundo uma vez de forma humilde e sofredora, mas que um dia voltará triunfante sobre as nuvens com grande poder e glória. E naquele dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Somente Ele é o Rei. Te louvamos, Senhor, porque Tu deixaste para nós ordens e instruções claras quanto à nossa missão aqui nesta terra, até que o nosso Senhor volte. Te louvamos, porque junto com estas ordens o Senhor nos concedeu do Teu Espírito, do Teu poder, para cumprirmos com estas ordens. Senhor, dá-nos nesta noite do Teu Espírito, para que eu possa anunciar fielmente a Tua palavra ao Teu povo, para que todos nós possamos acatá-la com reverência, com temor, com arrependimento, com fé e obediência, a fim de que saímos daqui capacitados pelo Senhor para avançarmos com a mensagem do Evangelho, as boas novas da salvação em Cristo Jesus, em cujo nome nós oramos. Amém. Podemos sentar? Cada um aqui tem uma história para contar. Todos nós poderíamos contar aqui uma história sobre as nossas raízes, sobre as nossas origens, sobre a nossa família, os nossos antepassados. Cada um aqui tem uma história e cada um aqui é fruto da sua história familiar também. Cada um de nós é fruto de gerações de homens e mulheres, de pais e mães, avós e avós, bisavós, bisavós, trisavós, tataravós, tataravós. Homens e mulheres que se desgastaram e se doaram para que nós chegássemos aonde estamos hoje, em nossa terra e em nosso tempo. A Igreja de Jesus Cristo, que é a família de Deus aqui na terra, ela também tem uma história riquíssima, uma história que atravessa gerações, séculos, continentes, sendo responsável hoje pelo maior grupo religioso do planeta Terra, mais de 2 bilhões de
de seres humanos que professam a fé cristã. Mas a pergunta é: como essa história começou? Quais foram os personagens e os eventos principais que marcaram o início da história do cristianismo? Como chegamos até onde estamos hoje? Bem, é sobre isso que nos fala este livro precioso da Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos, no qual nós meditaremos a partir de hoje, página por página, história por história. Pois assim como é importante para toda família conhecer a sua história, é importante que a família de Deus, que a igreja, também conheça a sua história, para que possa entender sua identidade, mas acima de tudo a sua missão neste mundo. Mas antes de mergulharmos neste livro, temos algumas outras perguntas a fazer. Por exemplo, que tipo de livro é este? Que tipo de livro é Atos dos Apóstolos? Quem o escreveu? Para quem? E com que propósito ou propósitos? Bem, segundo a tradição cristã, a autoria deste livro é atribuída a Lucas, um dos companheiros das viagens missionárias do apóstolo Paulo, alguém que nós conheceremos, a quem seremos apresentados ao longo deste livro, e uma das testemunhas oculares da expansão do cristianismo no primeiro século. Este é o mesmo Lucas que escreveu o terceiro dos 4 evangelhos. Aliás, o evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos provavelmente formam 2 volumes de uma obra única. E eles poderiam ser melhor chamados, em vez de o evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, talvez poderíamos melhor chamá-los de os atos iniciais de Jesus e os atos contínuos de Jesus, por meio dos apóstolos. Veremos o porquê disso já já. Foi Lucas quem muito provavelmente escreveu este livro, e ele o dedicou a um tal de Teófilo. Ele já está aí mencionado pelo nome no primeiro versículo do primeiro capítulo. Este mesmo Teófilo também é mencionado no início do Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 1, do Evangelho de Lucas, o primeiro volume desta obra única. Quem foi Teófilo, ou excelentíssimo Teófilo, como ele é chamado no início do Evangelho de Lucas? Há muitas teses a seu respeito, não sabemos a resposta exata, mas muito provavelmente este foi um homem que serviu de patrocinador, alguém que bancou esta obra, alguém que teria alocado os recursos para que Lucas pudesse pesquisar tudo que ele juntou aqui de testemunhos oculares, de testemunhos em primeira mão, de pessoas que viram os acontecimentos que ele relata. Um patrocinador da obra, da pesquisa, da redação deste livro, visto que a produção de livros no mundo antigo era algo caro, era algo custoso, mas talvez pelo seu título excelentíssimo, este tenha sido um membro destacado da sociedade romana, alguém que possivelmente teria servido de um apoiador da fé cristã, alguém que poderia fazer esta obra circular entre a elite da sociedade romana a fim de melhor promover a boa reputação dos cristãos no primeiro século, especialmente à luz da perseguição e da oposição nas primeiras gerações ao Evangelho. Minimamente, Teófilo foi alguém familiarizado com o cristianismo, alguém que ouviu falar de Jesus, mas que carecia de maiores evidências, maiores provas sobre o que Jesus fez e o que ele ensinou. E por isso Lucas se dedicou a escrever esta obra em 2 volumes, para que Teófilo e todos os demais futuros leitores destas obras tivessem certeza sobre as coisas que Jesus fez e ensinou e continuou a fazer e ensinar por meio dos apóstolos. Mas quais outros motivos levaram Lucas a escrever esta obra, especialmente Atos dos Apóstolos? Bem, aqui temos pelo menos 4 motivos, se você quiser anotá-los. Primeiro, um motivo histórico ou historiográfico. Como literatura, gente, o livro de Atos dos Apóstolos não deixa nada a desejar a nenhuma trama, a nenhum enredo de ação ou suspense de Hollywood. Este é um livro de histórias, de muitas histórias, de histórias surpreendentes, de histórias sobrenaturais,
História de homens como Pedro, antes um pescador covarde, depois um corajoso pregador do dia de Pentecostes, usado por Deus para enfrentar as autoridades judaicas da sua época. Este é o livro que nos conta as histórias das viagens, as aventuras missionárias de Paulo pelos diferentes cantos do Império Romano, também fugindo de perseguição e oposição. Este é o livro que relata o nascimento da igreja em lugares inóspitos, surpreendentes, onde você não esperava ver uma igreja nascendo e crescendo. Este é o livro que nos fala dos sinais, das maravilhas, dos prodígios que Deus operou por meio da pregação corajosa da primeira geração dos cristãos. E tudo isso para que tivéssemos certeza das origens históricas da fé cristã. Mas, de novo, este não é um livro apenas de histórias, de muitas histórias. É um livro que conta a história de Deus, a história de como Deus deu origem, fez nascer a sua igreja no tempo e no espaço, e tudo meticulosamente pesquisado, investigado, organizado e registrado pelo autor Lucas. Isso fica mais claro no início do Evangelho de Lucas. Já fiz menção a este texto. Você pode abrir rapidamente comigo, voltando um pouco na sua Bíblia, para Lucas capítulo 1, versículos 1 a 4. Veja só como Lucas iniciou o primeiro volume desta obra conjunta. Lucas capítulo 1, versículos 1 a 4. Diz assim o texto: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Aí está. O propósito de Lucas não é apenas contar histórias, é de contar a história, o que de fato aconteceu no tempo e no espaço, tudo pesquisado, investigado e catalogado com o mesmo rigor que qualquer obra historiográfica produzida nas melhores faculdades e universidades deste país e do mundo. Tudo isso para que tivéssemos certeza do que Jesus fez e do que Jesus ensinou. Esse é um primeiro propósito. Um segundo propósito para a obra de Lucas provavelmente foi um motivo apologético, ou seja, um motivo de defesa da fé. Como veremos ao longo deste livro, o livro de Atos, especialmente nos sermões de Atos. Talvez você não tenha parado para reparar que, apesar de Atos ser uma narrativa, um terço deste livro é composto de pregações, de sermões registrados. E nestes sermões nós veremos muitas citações ao Antigo Testamento, mostrando que tudo que Jesus fez e ensinou, e tudo que Jesus continuou a fazer e ensinar, tinha respaldo bíblico, tinha sido preparado, anunciado, com muita antecedência, conforme um plano elaborado, executado por Deus na história. Ou seja, o cristianismo não era uma novidade, não era uma religião nova, era algo que Deus estava fazendo na história, em cumprimento à sua palavra antiga, conforme registrada pelos autores do Antigo Testamento. Ou seja, nada foi por acaso, nem os sofrimentos e o triunfo de Jesus, muito menos as provações e a perseverança dos seus primeiros discípulos. Tudo isso tinha sido planejado e arquitetado por Deus séculos antes. Terceiro motivo, um motivo legal ou forense. Ao longo do livro de Atos, se você já tem alguma familiaridade com este livro, você já deve lembrar de alguns episódios, de vários, aliás, episódios em que os líderes da igreja foram chamados pelas lideranças religiosas dos judeus e pelas lideranças políticas dos romanos para prestar contas da fé cristã. É interessante quanto Lucas registra esses embates entre os líderes da igreja e os líderes da sociedade para mostrar que em nenhum momento, em nenhum caso, houve uma sentença
fundamentada contra o cristianismo. Por mais que o cristianismo incomodasse, o prestígio e o status dos seus opositores, nunca, em todo o início da história do cristianismo, houve uma sentença fundamentada com base, com razão, contra a fé cristã, mostrando que essa era uma fé ordeira e pacífica que deveria ser tolerada pela sociedade da época. E quarto e por último, o último motivo, já falamos sobre o motivo histórico, apologético, legal, mas o último e creio o principal motivo, o principal propósito de Lucas ao escrever este livro é um motivo missional. Por mais que os propósitos anteriores, que eu já mencionei, sejam importantes, nenhum deles é tão importante quanto esse. O propósito de definir e avançar a missão da igreja neste mundo. A pergunta que este livro quer responder, que o livro de Atos dos Apóstolos quer responder é esta: como um punhado de discípulos amedrontados e acovardados após a crucificação de Jesus, tornou-se um exército poderoso e corajoso de expansão do Evangelho por todo o Império Romano, numa questão de poucos anos, de poucas décadas. O que foi responsável por esse avanço, por essa expansão sobrenatural em tão pouco tempo? Ou posto de outra forma, como uma pequena reunião de oração na cidade de Jerusalém, a sede do culto a Deus, como veremos na semana que vem, segunda metade do capítulo 1, como uma pequena reunião de oração, foi assim que a igreja começou, uma pequena reunião de oração na cidade de Jerusalém, tornou-se em pouco tempo um movimento que alcançou até mesmo a cidade de Roma, a sede do culto a César, espalhando-se por todas as províncias e por todas as principais cidades do império, de novo, numa questão de anos, de poucas décadas, alastrando-se pelo Império Romano, o Evangelho se alastrando pelo Império Romano, como um incêndio numa trilha de pasto seco, ou como um post viralizado do Facebook. Postou? Já voou. Bem, essas são as perguntas que Atos quer responder, e a resposta encontra-se na missão que o Senhor Jesus Cristo deixou para a sua igreja, a missão que devemos cumprir até os confins da terra e até o fim dos tempos. Que missão é essa? Proclamar, testemunhar, anunciar o Evangelho do Rei, o Evangelho do Reino, no poder do Espírito Santo. Hoje, especificamente, nós vamos refletir sobre 3 aspectos desta missão, com base no texto que nós já lemos. Podemos voltar para Atos capítulo 1, versículos 1 a 11, vamos dedicar o restante do nosso tempo a este texto, e creio que ele nos mostra 3 lições iniciais sobre esta missão, a missão que o Senhor Jesus Cristo deixou à sua igreja, a missão da igreja neste mundo, até os confins da terra e até o fim dos tempos. Primeiro, veremos o fundamento desta missão, conforme descrito nos versículos 1 e 2. Segunda coisa, nós veremos o poder que recebemos para a missão, versículos 3 a 8 de Atos 1. E por fim, veremos a autoridade que nos foi dada para a missão, versículos 9 a 11. O fundamento da missão, o poder para a missão e a autoridade para a missão. É assim que seguiremos no restante da nossa meditação. Então mantenham seus olhos fitos no texto, vamos seguir porção por porção. Começamos com o fundamento da missão. Lucas inicia o 2º volume da sua obra de uma forma semelhante ao início do seu primeiro volume, que acabamos de ler agora há pouco. Muitas semelhanças entre o início de Lucas e o início de Atos, referindo-se ao mesmo patrono, ao mesmo leitor, Teófilo, e aquilo que ele já havia escrito acerca do que Jesus havia feito e ensinado no poder do Espírito Santo e na presença dos seus apóstolos. O que Lucas está fazendo aqui no início do seu 2º volume, Atos dos Apóstolos, é algo que os autores da antiguidade faziam por costume. Quando eles escreviam uma obra grande, em vários volumes, que não cabiam num volume só, lembrando-se que escreviam em pergaminhos tinham um comprimento máximo, então tinham que dividir, fatiar a obra
em vários pergaminhos, para não ter que abrir um pergaminho antes de ler o outro. Eles faziam o quê? Eles, no início do pergaminho seguinte, do volume seguinte, escreviam algumas palavras que resumiam o que o volume anterior tinha escrito, mais ou menos o que você vê hoje numa minissérie, verdade? Uma minissérie em vários capítulos, cada novo episódio normalmente começando com o quê? Cenas do capítulo anterior, para que você possa refrescar sua memória, lembrar do enredo, fio da meada e depois prosseguir com a narrativa. É mais ou menos isso que Lucas está fazendo aqui, no início de Atos. Ele está recapitulando, relembrando os seus leitores sobre o que ele escreveu no seu primeiro volume. Tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar no poder do Espírito Santo, na presença dos apóstolos, do início do seu ministério até o dia em que ele foi levado aos céus. Mas eu creio que podemos perceber aqui um outro propósito importante nesses versículos iniciais. Por quê? Se o alvo de Lucas é instruir a igreja sobre a sua missão, então é imperativo que a igreja esteja consciente e confiante do fundamento dessa missão, da base dessa missão, da mensagem desta missão. E qual é o fundamento da missão da igreja? Que Lucas escreveu aqui: tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, no poder do Espírito, diante dos apóstolos. Em outras palavras, se os cristãos professos não estiverem inteiramente conscientes, confiantes e convictos de todos os ditos e feitos do Senhor Jesus em vida, até o momento em que Ele voltou para o Pai, então será impossível cumprir com a nossa missão. Ou posto de forma ainda mais resumida, nós não podemos cumprir a missão do reino sem conhecermos o Rei. Não podemos representar este reino e falar deste Rei se desconhecemos o Rei deste reino. O que Ele fez? O que Ele ensinou? O que nós vamos transmitir ao mundo? Precisamos saber, não? E por isso precisamos da obra anterior, precisamos do Evangelho de Lucas e dos demais evangelhos também. O que já nos leva a uma primeira reflexão, uma primeira pergunta. Aos que se identificam aqui como cristãos, você que se diz cristão, um discípulo de Jesus, um seguidor de Cristo, eu te pergunto, quão familiarizado você está com os ensinos e as obras de Jesus? Quão convicto e quão confiante você está para falar para os outros o que Jesus fez e ensinou? Bem, você já leu os evangelhos? De ponta a ponta? Você já parou para ler e estudar tudo o que Jesus fez e ensinou, conforme escrito pelos evangelistas, inclusive Lucas? Porque, de novo, se você não conheceu o conteúdo dos evangelhos, o que Jesus fez e ensinou, você não tem como ser uma testemunha, um representante dele nesta terra. E mesmo que você já tenha lido os 4 evangelhos, ou pelo menos um deles, ou alguns deles, ou partes dos evangelhos, você compreendeu a mensagem central destes livros? A mensagem principal dos evangelhos? Parece óbvio, não? Mas a mensagem central dos evangelhos se chama o Evangelho. A boa nova, a boa notícia de um rei. Este rei é Jesus Cristo. O rei veio a este mundo implantar o seu reino na terra. Ele veio trazer uma oferta de reconciliação e perdão para criaturas rebeldes contra este rei, merecedoras do castigo, da punição deste rei, mas que por meio do sacrifício deste rei na cruz podem receber perdão, salvação, libertação dos seus pecados. Se essas pessoas que ouvirem o Evangelho se arrependerem dos seus pecados, crerem que Jesus Cristo é o Rei, o único Salvador, e passarem a viver agora em obediência ao seu novo Rei, a Jesus Cristo. Esta é a mensagem central dos Evangelhos, o Evangelho. E se você não entendeu o Evangelho, você não pode ser um cristão, não pode ser um seguidor de Jesus, muito menos uma testemunha dele neste mundo, pois fomos chamados a testemunhar do Evangelho, a mensagem do Rei. É como um profissional de saúde adentrando um centro cirúrgico, um ambulatório, sem jamais ter aberto o manual de medicina. Ele estaria pronto para operar ou tratar do paciente?
É como um soldado militar lançando-se em campo de batalha, sem jamais ter consultado o manual de treinamento. Ele será capaz de se defender e de representar e defender a sua nação? Assim também um cristão que não está munido do Evangelho e confiante no Evangelho, não pode avançar no campo de batalha deste mundo, não pode tratar das almas adoecidas pelo pecado neste mundo, se não tiver os pés firmemente plantados no Evangelho de Jesus Cristo. Mesmo aos que já leram e compreenderam os Evangelhos, eu pergunto: quão regularmente você lê e relê os Evangelhos? Porque não basta apenas ter lido uma vez, é preciso lê-lo de novo e de novo, a fim de se aprofundar no Evangelho. A não ser que você seja uma pessoa superdotada, que se lembra de tudo da primeira vez que você ouve ou lê alguma coisa. Se você for como eu, então você precisa ler de novo e ouvir de novo, até que essas verdades fiquem gravadas na sua memória, escritas no seu coração, não? Ainda mais porque, como disse o pastor C.J. Marraine, nós jamais, como cristãos, podemos avançar além do Evangelho. Sempre estamos nos aprofundando mais no Evangelho. Então, se já faz tempo que você não lê os Evangelhos, que você não se expõe aos Evangelhos, se lhe falta confiança e convicção para falar de Jesus, então antes de avançar para Atos, talvez você tenha que voltar para os Evangelhos e reler o que Jesus fez e ensinou, para que você esteja firme, fundamentado para a missão, que você beba de novo desta fonte, se exponha à luz e ao calor dos Evangelhos, para que você possa ser vigoroso e firme no seu testemunho. Fui lembrado disso essa semana, lá em casa. Nós temos um projeto frustrado de jardinagem. Ele é muito amador, tem pouquíssimas plantas, e mesmo as poucas plantas que temos não costumam sobreviver por muito tempo, nem mesmo as suculentas. Só para mostrar a nossa perícia lá em casa em jardinagem. E sim, conseguimos fazer com que uma suculenta morresse essa semana. Como, pastor? É só botar no sol. Foi o que fizemos. Colocamos um pouquinho no sol todo dia, mas foi só um pouquinho. E aquele pouquinho não foi suficiente para manter a suculenta viva. Parece que elas precisam de mais sol. Parece que elas precisam de muito sol. Parece que elas precisam de sol sempre, o tempo todo, porque sem isso elas definham e morrem. Um cristão não é diferente. Ele não precisa de um pouquinho do Evangelho. Ele precisa sempre do Evangelho. Ele precisa estar exposto sempre à luz e ao calor do Evangelho. Senão o que acontece com ele? Ele definha, ele morre, ele passa. O Evangelho é o fundamento da missão, é o fundamento para o qual temos que voltar sempre. Por fim, se você é alguém que está investigando o cristianismo, ou que está se interessando pelo Evangelho, você está se chegando à igreja, a convite de alguém, eu te desafio, eu te encorajo a procurar um membro desta igreja, um cristão maduro, que talvez possa sentar com você e ler os Evangelhos com você, estudar a palavra de Deus, te falar sobre Jesus, para que você possa ouvir em primeira mão o que Jesus fez e ensinou das páginas do Evangelho, e não se contentar com o que dizem por aí sobre Jesus, pasme, até mesmo dentro das igrejas ditas evangélicas. Infelizmente, em toda igreja na qual você entra, nem mesmo aquelas que têm o nome de Jesus escrito na porta, necessariamente vão te dizer quem realmente foi Jesus, o que ele fez e o que ele representa. Então, se você está se aproximando, se achegando à fé cristã, se junte com alguém. Se você não tiver com quem se juntar, me pergunte, que eu te coloco em contato com algum membro dessa igreja, para estudar o Evangelho, se aprofundarem nas Sagradas Escrituras. O fundamento da missão, então, é o Evangelho de Cristo Jesus. Conforme registrado, de forma inspirada e autorizada, nos Evangelhos, incluindo o Evangelho de Lucas, o autor deste livro de Atos dos Apóstolos. Mas se esse é o fundamento da missão, pastor, de onde vem o poder para a missão? Volte comigo para Atos 1, versículos 3 a 8, vamos seguir na narrativa. E note comigo o seguinte: no versículo 1, Lucas fez referência ao primeiro volume da sua obra, ao Evangelho de Lucas, a tudo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Bem, se o Evangelho de Lucas fala sobre tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar,
o que você imagina será o assunto de Lucas neste segundo volume? Tudo que Jesus continuou a fazer e a ensinar por meio dos apóstolos, os seus emissários aqui na terra. E é por isso que encontramos Jesus a partir do versículo 3, preparando os seus discípulos, preparando os seus apóstolos escolhidos, seus emissários, para cumprir a sua missão. E que coisa interessante, não? Nós sabemos a partir dos evangelhos que Jesus passou praticamente 3 anos com estes homens, 3 anos, ensinando, discipulando, mentoreando, demonstrando para eles os sinais do reino. O que para mim diz que eles já deveriam estar prontos para cumprir a missão assim que Jesus morreu e ressuscitou. Mas pergunta, Jesus partiu logo depois de ressuscitar? Não, diz o versículo 3 que ele passou mais 40 dias com eles. Mais 40 dias, fazendo o quê? Segundo Lucas, depois do seu sofrimento, Atos 1:3, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Por que Jesus teria que dar muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo? Porque os discípulos foram os primeiros a duvidar que Jesus estava vivo, que ele ressuscitou. Os primeiros céticos do evangelho foram os próprios apóstolos, que não conseguiam acreditar que Jesus tinha ressuscitado de fato, mas que Jesus tivesse predito isso, antes mesmo de ir para a cruz. E mais, diz a continuação, que ele apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Por quê? Se ele tinha passado 3 anos já falando sobre o reino, porque aparentemente, mesmo depois de 3 anos, eles ainda não entendiam o significado de quem Jesus era e do que ele fez. Bem, nisso há um grande consolo para nós pais, nós professores e pastores também. Porque se o nosso Senhor e Rei Jesus Cristo não se cansou de instruir seus discípulos sobre as mesmas coisas, ensinando as mesmas lições, apresentando as mesmas provas incontestáveis, bem, pais, professores, pastores, tenhamos a mesma paciência com os nossos filhos, com os nossos alunos e com os nossos discípulos que Jesus teve com os apóstolos. Mais do que a paciência de Jó, nós precisamos da paciência de Jesus, com aqueles que estão sob os nossos cuidados. Mas há um outro significado importante aqui, em Jesus ter passado 40 dias com seus discípulos. Por quê? Porque estamos aqui diante de um momento de transição e de preparação dos apóstolos, semelhante aos 40 dias que Jesus passou no deserto, conforme relatado em Lucas capítulo 4, 40 dias em que Jesus também foi preparado para dar início ao seu ministério aqui na terra, a sua missão. Parece que temos um espelhamento aqui. Jesus passou 40 dias sendo preparado para anunciar a chegada do reino. Jesus passou 40 dias com os discípulos, preparando-os para dar seguimento ao testemunho do evangelho do reino. Temos aqui uma espécie de intensivão final, daquele tipo de fim de semestre, fim de ano letivo, né? Você estudou o ano todo, agora vem o tempo de tirar o atraso, o intensivão para passar no ano. Jesus aqui está num intensivão com seus apóstolos, últimas lições, últimas recapitulações sobre o que eles deveriam saber a fim de testemunhar do Rei, do Evangelho de Cristo Jesus. Mas parece haver um outro paralelo aqui, porque em Lucas capítulo 4, depois que Jesus passou 40 dias no deserto, sendo tentado e provado, logo em seguida, ele apareceu numa sinagoga dizendo que o Espírito do Senhor estava sobre ele para anunciar boas novas. E o que vai acontecer logo depois desses 40 dias de Jesus com os discípulos? Ele enviaria o seu Espírito sobre eles para que eles pregassem as boas novas. Então há um espelhamento aqui entre o início da missão de Jesus e o início da missão da igreja. Jesus estava preparando-os para isso e fez uma promessa a esse respeito. Olha os versículos 4 e 5. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados
com o Espírito Santo. A cena aqui fecha em uma certa ocasião, durante aquele período de 40 dias, provavelmente, em que Jesus fez uma promessa. É a promessa que vai marcar o início deste livro, que vai reger a narrativa da história de Atos, que vai marcar o resto da história da igreja. É a promessa de que em poucos dias eles receberiam o Espírito Santo prometido. O Espírito da promessa. Que promessa é essa? Nós veremos isso quando chegarmos em Atos capítulo 2, dia de Pentecostes, quando a profecia do profeta Joel se cumpriu. Volte nas próximas semanas, que você possa saber mais a esse respeito. Mas aqui, Jesus faz referência a um outro batismo. Não o batismo com o Espírito, mas o batismo com água de João Batista. Um batismo que foi provisório e que foi preparatório. João Batista veio para preparar os judeus e os seus ouvintes da época para a chegada do rei. Que eles fossem preparados por meio do arrependimento dos seus pecados, para a chegada do rei Jesus. Mas aqui Jesus está dizendo que viria um outro batismo, maior, mais profundo, mais definitivo que o batismo provisório e preparatório de João Batista, um batismo com o Espírito Santo, que promoveria uma purificação mais profunda do coração do povo de Deus, mas que também capacitaria este povo para anunciar, para proclamar as grandezas deste rei sobre toda a terra. Por isso que ele diz que eles esperassem em Jerusalém, até que o Espírito prometido viesse sobre eles. Então, nos versículos 6 a 8, Jesus descreve melhor este poder e o propósito da vinda do Espírito. Mas antes temos uma pergunta para lá de curiosa, não? Do nada, no versículo 6, diz o texto: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai se restaurar o reino a Israel? Pastor, o que uma coisa tem a ver com outra? Jesus está falando sobre o Espírito Santo prometido e de repente os apóstolos vêm com uma história de reino de Israel, restauração do reino. O que uma coisa tem a ver com outra? É umas conexões aqui que precisamos fazer. Por quê? O versículo 3 diz que Jesus estava ensinando sobre o reino de Deus, que eles esperassem na cidade de Jerusalém. E Jerusalém era o quê? A antiga capital do reino de Israel. E logo em seguida Jesus fala da promessa de um Espírito que viria. E os profetas Isaías, Ezequiel, Joel disseram que Deus derramaria do seu Espírito num tempo quando ele começaria uma nova obra na história do povo de Israel, uma obra de restauração. Se você tem familiaridade com a Bíblia, talvez você se lembre de Ezequiel 37, Vale dos Ossos Secos, o Espírito sendo sobrado sobre ossos secos, representando o renascimento, a renovação da nação de Israel. Então os discípulos estavam vindo, reino de Deus, Jerusalém, Espírito Santo. Opa, espera aí, Jesus é o rei, ele venceu, o reino chegou. Será que agora que Jesus vai expulsar César do trono, vai estabelecer o reino em Israel, em Jerusalém, vamos ser libertos dos nossos inimigos, vamos reger toda a terra? É agora, Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel, neste tempo? Então parece que a pergunta tem um certo fundamento. Mas por outro lado, a pergunta revela o quanto os discípulos ainda estavam pensando em termos muito territoriais, como diz nosso irmão Everson, termos bairristas, né? Termos bairristas, nacionalistas e imediatistas. De novo, pais, professores e pastores, tenhamos a mesma paciência e perseverança com os nossos filhos e alunos que Jesus teve com os apóstolos. Porque, como disse João Calvino, a pergunta dos apóstolos tem tantos erros quanto palavras. Mas que para cada palavra dos apóstolos tem um erro na pergunta. É neste tempo, é agora que vai se restaurar o reino a Israel? O que eles tinham em mente? É agora, essa semana, nos próximos dias, que o Senhor vai estabelecer esse reino, esse domínio político aqui em Jerusalém, para beneficiar o nosso povo, em detrimento dos outros povos? Qual a resposta de Jesus? Ele responde e não responde, não é verdade? Ele dá a resposta, mas não a resposta que os discípulos queriam nos versículos 7 e 8. Eles tinham pensado em termos imediatistas. É neste tempo? É agora?
E Jesus começa a resposta por aí, versículo 7. Não lhes compete saber os tempos, ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Ou seja, este reino seria estabelecido de forma gradual e expansiva, e não de forma imediata e pontual. Não compete a vocês saberem os tempos, nem as datas. E tem muita gente escrevendo muito livro, fazendo filmes e ganhando muito dinheiro, dizendo que sabe os tempos e as datas, que Jesus disse que ninguém saberia nesta terra. Então não compre os livros, não assista os filmes, e não dê ibope para essa gente que acha que sabe mais que Jesus, e os apóstolos que acham que sabe quando Jesus vai voltar, quando o reino vai chegar. Não sabemos os tempos e as datas. Não é para agora, é no tempo que o Senhor determinar. Mas a segunda parte da pergunta é: bem, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel, o nosso reino, a nossa terra, o nosso domínio? E aí vem a segunda parte da resposta, no versículo 8. Este reino não seria apenas de natureza gradual, mas também de natureza espiritual e transnacional. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, sim, os apóstolos receberiam poder, sim, poder do alto, sim, mas não poder para serem os donos de um reino terreno aqui na terra, não poder para serem os manda-chuvas de Jerusalém e de novo reino restaurado na capital santa, não os líderes de um novo reino que dominaria, esmagaria César e as forças romanas. Não, eles receberiam o poder do Espírito Santo para serem testemunhas, proclamadores, mensageiros de um rei, cujo reino não tem fronteiras, cujo reino não é defendido por tropas e soldados, cujo reino não avança na força do braço e da arma, mas que avança no poder da palavra e do Espírito, que conquista mentes e corações pelo poder da palavra, e por todas as nações e por todas as terras, de Jerusalém até os confins da terra. E aqui Jesus traça o que servirá como uma espécie de mapa. No versículo 8 aqui nós temos uma espécie de mapa do restante do livro de Atos dos Apóstolos. E Jerusalém, Judéia e Samaria e os confins da terra tornam-se as três etapas históricas e geográficas do avanço do Evangelho. Os capítulos 1 a 7 deste livro mostram o avanço do Evangelho em Jerusalém. Os capítulos 8 a 12 mostram o avanço do Evangelho na Judéia e Samaria. E os capítulos 13 a 28 mostrarão o avanço do Evangelho até os confins da terra, até Roma, a sede do Império Romano. Três esferas, ou se você quiser, três círculos concêntricos, de Jerusalém, da Judéia e Samaria e os confins da terra. Foi assim que o Evangelho se expandiu e é assim que o livro progride nos próximos capítulos. À luz de tudo isso, pergunta: nós entendemos quão revolucionária foi a promessa de Jesus? Quão revolucionária foi a sua promessa de poder espiritual, esta promessa que ele deu aos apóstolos? Porque ao falar-lhes sobre o seu reino, sobre o poder do Espírito Santo, veja que Jesus não prometeu nenhum tipo de poder humano. Pense comigo, coloque-se no lugar dos discípulos. Jesus disse para ele: vocês serão testemunhas em Jerusalém, em Judéia e na Samaria, e até os confins da terra. Eles devem ter olhado um para o outro e ter dito: Jesus está louco. Quem somos nós para enfrentar as autoridades de Jerusalém? Jesus, foram eles que te mataram, e se nós os enfrentarmos, eles podem nos matar também. E o que dizer de Judéia e Samaria? Eles são governados por um rei ímpio, pagão, que está aliado com Roma, e o Senhor ainda quer que nós sigamos para os confins da terra. Como assim, Jesus? Que poder o Senhor vai nos dar? Algum poder religioso para enfrentar as autoridades judaicas? Algum poder político? Algum treinamento militar para enfrentar os romanos? Ou algum treinamento, algum poder ideológico para enfrentar a grande corrente de pensamento da época, que era a filosofia grega? Jesus, que tipo de poder o Senhor vai nos dar para fazer isso, para cumprir essa missão, para levar a mensagem do teu reino
de Jerusalém até os confins da terra. Quem somos nós, Jesus, para fazer isso? A resposta: vocês são ninguém. Mas eu vou dar poder, um outro tipo de poder, maior do que o poder político, maior que o poder religioso, maior que o poder ideológico. Eu vou lhes dar poder do alto, poder do Espírito. Eu vou lhes dar do meu Espírito. Vocês serão revestidos de poder do alto para serem minhas testemunhas, para avançarem mundo afora com esta mensagem que vai atravessar fronteiras, impérios e conquistar gerações para a glória do meu nome. Este é o poder que ele prometeu. Um poder que viraria o Império Romano de cabeça para baixo, que mudaria a ordem social, que incomodaria os ricos e poderosos, que faria, por intermédio deles, coisas humanamente impossíveis, inesperadas, até mesmo dos próprios discípulos. Eles seriam as suas testemunhas. A palavra original aqui, martus, vem de um termo legal, de uma testemunha, de alguém que dá testemunho perante uma corte, alguém que está pagando com a sua própria vida pelo seu testemunho. É daí que temos a palavra mártir. Eles seriam testemunhas, mártires, homens que dariam a sua própria vida perante as autoridades deste mundo em defesa do Evangelho. De onde viria o poder para isso? Viria do Espírito Santo, poder do alto, poder espiritual. E meus irmãos e minhas irmãs, eu pergunto, em nossa época, em nosso tempo, em nossa terra, que poder nós precisamos para cumprir com a missão de Jesus? Quem somos nós diante dos grandes adversários do cristianismo? E pastor, quais são os grandes adversários do cristianismo hoje? Pasme, a história se repete. Temos adversários políticos, temos adversários religiosos e temos adversários ideológicos. São os regimes políticos totalitários, crescentemente totalitários, na China, na Rússia, cada vez mais cerceando as liberdades dos cristãos. É o poder religioso da fé muçulmana, que cada vez mais ceifa vidas cristãs, do continente africano ao extremo oriente do continente asiático. E temos uma perversa força ideológica chamada marxismo cultural, que domina as faculdades, universidades e escolas do Ocidente, onde os nossos filhos estudam, pervertendo a fé cristã, fazendo chacota da nossa fé por meio de militantes, fanáticos e religiosos mascarados de professores. Pergunta: como nós avançaremos com a missão do Evangelho diante dessas forças poderosíssimas? Que poder Deus nos dará para testemunhar do Evangelho? Qual a resposta? Poder do alto, poder do Espírito. E contra esse poder não tem Roma, Rússia ou China, não tem sinédrio, nem regime islâmico, não tem filosofia grega ou marxismo cultural que impeça o avanço do Evangelho do Rei. O poder é dele, o poder vem dele, do alto. Não é poder político, não é poder religioso, não é poder ideológico, nem social, nem cultural, nem midiático, por mais que essas coisas tenham sua importância relativa. O nosso poder vem do alto, vem do Espírito Santo. Pergunta: quanto estamos buscando este poder? Quanto estamos dependendo deste poder? Foi o próprio Lucas quem registrou as palavras de Jesus. Se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, se nós pedirmos, o Pai não nos dará do seu Espírito Santo? Estamos pedindo mais poder para sermos testemunhas, porque sem Ele nada podemos fazer. Mas com Ele, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós precisamos de poder, mas não qualquer tipo de poder. Poder do alto, poder espiritual, poder do Espírito Santo. Que Deus nos conceda deste poder, que Deus nos visite com o poder do alto, que Deus nos dê mais o Espírito Santo, que Deus enche esta igreja e revista os seus membros de poder do Espírito Santo, do púlpito aos bancos, para que sejamos fiéis testemunhas dele nessa terra. Já vimos o fundamento da missão, já vimos o poder para cumprir esta missão, falta-nos a autoridade. Pastor, de onde vem a nossa autoridade para cumprir esta missão? O final do texto nos mostra, versículos 9 a 11, esta introdução do livro
encerra com o relato da ascensão de Jesus aos céus. E para que serve este relato? Por que Lucas o insere aqui? A ascensão de Jesus, o seu retorno ao Pai, é uma confirmação da exaltação de Jesus como Rei. É uma espécie de procissão celestial do Rei, de volta à corte celestial, para ocupar o seu trono à direita do Pai. Quem diz isso é o próprio apóstolo Pedro, lá no capítulo 2, você pode ver Atos 2, a partir do versículo 34, diz: pois Davi não subiu aos céus. E quem foi Davi? Davi foi o grande rei de Israel. Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. O que está falando? Da ascensão de Jesus. Ele subiu aos céus, quer dizer que ele reina, maior que Davi, maior que o maior rei de Israel. Ele está nos céus. Portanto, versículo 36, que todo Israel fique certo disso: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, Deus o fez Rei. Ele é Senhor. E qual é a verificação pública e visível disso? A ascensão de Jesus, a volta dele para o Pai. Lucas deixa isso muito claro, voltando para Atos 1, 9 a 11. Isso de fato aconteceu, isso não foi imaginado, isso não foi sonhado ou inventado. Se tiver alguma dúvida, olhe atentamente para os versículos 9 a 11, e por 5 vezes, em apenas 3 versículos, veja quantas vezes Lucas menciona a expressão olhar, olhos, vista. Versículo 9, tendo dito isso, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu. Versículo 11, Galileus, porque vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram. 5 vezes, a mesma expressão, para mostrar o que? Isso foi visto, não imaginado ou inventado, isso foi corroborado por testemunhas oculares. De fato, Jesus voltou, ele subiu, quer dizer que ele reina, ele é o Senhor. A sua ascensão corrobora a sua exaltação real. Mais um detalhe do texto mostra isso. Você viu no versículo 9 que quando Jesus voltou para o Pai, subiu aos céus, uma nuvem o encobriu. Por que Lucas menciona uma nuvem? Não porque ele gostava de meteorologia, não porque era um dia nublado, mas quando uma nuvem aparece na Bíblia, você deve prestar atenção. Como a nuvem que envolveu o Monte Sinai, a nuvem da glória de Deus, a revelação da lei, como a nuvem que pairou sobre o templo em Jerusalém quando Salomão o dedicou, como a nuvem que cercou Jesus e os seus apóstolos no Monte da Transfiguração. A nuvem estava aparecendo de novo, o sinal da presença e da glória de Deus, mostrando que Jesus estava subindo para a glória de Deus, para reinar com Deus e como Deus. E os anjos declaram isso também, não? Esses 2 homens vestidos de branco, que aparecem nos versículos 10 e 11, qual a importância disso? Bem, sempre que anjos aparecem em relação a Jesus, é para anunciar algo grande. Quando ele nasceu, quem anunciou o nascimento do rei? Anjos. Quando ele ressuscitou, quem estava lá na porta do túmulo vazio, para dizer que ele ressuscitou? Anjos. E quem estava aqui agora anunciando a sua volta para o Pai, a sua glória, e a promessa da sua volta? Anjos. Anjos, os primeiros mensageiros anunciando o rei que veio e o rei que voltou. E há um último detalhe que você deve perceber nesta passagem, porque agora que o rei voltou, agora que ele foi, nós devemos ir. Ele voltou para os céus, e agora ele manda que nós sigamos para o mundo. O que dizem os anjos? Por que vocês estão olhando para os céus? Ele vai voltar. Não é hora mais de olhar para os céus, é hora agora de olhar para os confins da terra e anunciar. Porque agora que ele foi,
Ele pode mandar o Espírito, então vocês irão. Assim como um outro acontecimento, por demais interessante no Antigo Testamento, porque a expressão aqui do versículo 9 e do versículo 1 e 2, que falam da elevação de Jesus aos céus, é muito parecida com a descrição do profeta Elias no Antigo Testamento, que foi levado aos céus. E depois que Elias foi levado, o Espírito foi enviado sobre Eliseu, para que Eliseu fosse o sucessor e pregador no lugar de Elias. Agora alguém maior que Elias estava sendo elevado aos céus, para não mandar um, mas 11. E a partir desses 11, centenas e milhares de testemunhas no poder do Espírito para anunciar o Evangelho do Reino. A ascensão de Jesus é o precursor e o propulsor da missão da igreja. Ele está no trono e de lá Ele comanda a história, Ele comanda a igreja e Ele manda a igreja. Vá, não fiquem mais olhando para mim, vão, sejam minhas testemunhas, no poder do Espírito, até os confins da terra, até o fim dos tempos, até que eu volte. Então, de onde vem a nossa autoridade, irmãos e irmãs? Com que autoridade nós falamos de Jesus neste mundo? Não é a autoridade do nosso raciocínio teológico, não é a autoridade da nossa experiência espiritual, não é a autoridade de uma tradição, de uma instituição, de uma igreja. Pastor, com que autoridade eu falo para as pessoas que Jesus é o Senhor? De onde vem essa autoridade? Ela não vem da terra, ela vem dos céus. A nossa autoridade está nos céus. Esteja você pregando o Evangelho para um parente dentro de casa, para um vizinho, para um colega de trabalho ou estudo, ou seja você evangelizando alguém do outro lado do mundo via WhatsApp, não importa, a sua autoridade é a mesma, a sua autoridade está nos céus, a sua autoridade vem do Rei, de Jesus o Rei, que venceu, triunfou, reina e um dia voltará. Então vão no poder do Rei, no poder do Espírito e testemunhem que o Rei veio e um dia Ele voltará. Todo joelho dobrará, toda língua terá que confessar que Ele é o Senhor. Melhor fazer isso agora, enquanto ainda há oportunidade de salvação. Melhor reconhecê-lo antes, com arrependimento, fé e obediência para a sua salvação, do que fazer isso no fim, para a sua condenação e destruição eterna. Então, começarmos esta jornada a partir de hoje, ao estudarmos a história narrada por Atos dos Apóstolos, que não seja eu, mas sim o Espírito Santo, ou melhor, o Rei Jesus Cristo, por meio do seu Santo Espírito, seja Ele que nos instrua nestas semanas e meses, seja Ele a nos inspirar, Ele a nos impelir, para sairmos daqui, para perto e para longe, e levarmos a mensagem, levarmos adiante o Evangelho, até os confins da terra e até o fim dos tempos. O nosso fundamento é firme, é o Evangelho. O poder é forte, vem do alto, é o Espírito Santo. E a autoridade vem dos céus, vem do nosso Rei Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Vamos orar. Então, Senhor, tendo olhado para Ti nesta noite e contemplado a Tua autoridade celestial sobre os céus e a terra, ajude-nos agora, Senhor, a não mais olharmos somente para os céus, mas a seguirmos em frente nesta terra, com o Teu Evangelho em mãos, em nossa mente, em nosso coração e nossos lábios. Dá-nos mais, Senhor, do Teu Espírito. Dá-nos mais do Teu poder. Reveste-nos, Senhor, da Tua autoridade, do Teu poder, poder do alto, poder espiritual, para sermos Tuas fiéis testemunhas nesta terra. Que temamos mais a Ti do que aos homens, que temamos mais
a Ti do que a reprovação e a oposição dos homens. Que não nos acanhemos diante dos poderes e das resistências deste mundo, mas que sigamos em frente corajosos, impelidos pelo Teu Espírito, para sermos testemunhas fiéis, íntegras, corajosas, ousadas, para falarmos do nosso Rei e chamarmos outros a se renderem a Ti, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, enquanto ainda houver tempo para a salvação, enquanto ainda houver tempo para se render a Ti para a salvação. Eu te peço por aqueles entre nós que ainda não fizeram, aqueles que estão se aproximando de Ti, da Tua palavra, que suas mentes sejam convencidas, seus corações sejam convertidos, as suas vidas sejam conquistadas pelo poder do Evangelho, para viverem não mais para si e para este mundo, mas para Ti e para o Teu reino. Que o Teu poder os alcance, os transforme, os liberte e os converta dos seus pecados para a glória do Teu santo nome. Eu oro por nós, Senhor, por muitos aqui como eu que têm sido testemunhas acanhadas, tímidas até, do Teu Evangelho neste mundo. Perdoe-nos, Senhor, nosso medo, nosso temor carnal, nosso silêncio que nos acusa. Perdoe-nos, Senhor, e capacita-nos pelo Teu poder e pelo Teu Evangelho para darmos bom testemunho de Ti nesta terra, seja perto ou seja longe, seja ficando ou enviando aqueles que seguirão o mundo afora com a mensagem do Evangelho. Entregamos a Ti, Senhor, essas semanas e meses de estudo, que saiamos, Senhor, essa reflexão do livro de Atos e dos Apóstolos encorajados, fortalecidos, desafiados a cumprirmos com a missão que o Senhor nos deixou, a missão do reino, a missão do Rei. Para a Tua honra e glória te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém.